estamos aqui, né, mais uma vez para estudar, para que nós possamos aprender, ter conhecimento, aumentar nosso conhecimento, né? Então nós vamos para a página 99, pergunta 120 hoje. Hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios, ok? Então vamos fazer nossa oração. Põe o Espírito presente aqui, que nos auxilia, que nos ajuda nesse momento, que nos traz inspirações, intuições, para que nós possamos fazer esse estudo, que nós possamos proferir as palavras certas, proferir os bons conselhos, as boas palavras. E sendo assim, damos iniciado no nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, aqui na pergunta 128 sobre anjos e demônios, né? Nós vamos... O Kardec pergunta assim aos espíritos: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Aí os espíritos respondem: não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, quando ele fala aqui sobre esses anjos, arcanjos, serafins, né, ele está dizendo que são espíritos, só que são espíritos puros. Foram espíritos que saíram como nós, vieram da simples ignorância, mas eles foram se depurando, foram se ficando mais puro moralmente, intelectualmente, né? E conseguiu atingir o máximo, que seria ser anjos, serafins ou arcanjos. Isso quer dizer o quê? Que nós também vamos chegar a ser anjos, serafins ou arcanjos. Só que é uma evolução, né, de muitas reencarnações, tanto nesse planeta como em outro planeta, como, né, para a gente chegar lá nesse nível, né, é muito trabalho, é muita perseverança, é muita mudança, muita reforma íntima. Mas o importante é que mesmo a gente estando nesse passo lento, a gente saber que nós seremos anjos também. Okay? E ele continua assim ainda: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo da treva. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênero. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Então, as pessoas muitas vezes, né, quando encontram um ser humano bom, né, a gente tem a mania de falar: oh, esse menino é um anjo, né? E quando a gente acha uma pessoa bem ruim, a gente chama: esse menino é um demônio, é o anjo das trevas, é o anjo da escuridão, né? Mas isso é só uma acepção da palavra, que na verdade, para você ser chamado de anjo, você tem que ter uma moral muito elevada. Então é melhor que chamar espíritos bons espíritos, né? Espíritos imperfeitos, né? Espíritos zombeteiros, que é o que nós somos, espíritos, né? E os anjos também são espíritos, só que são os espíritos puros, muito puros, né? Já atingiu a última ordem, a última escala, né? Então vamos lá. Aí na 129 ele pergunta assim: os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Aí ele responde: percorreram todos os graus, mas do modo que havíamos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Ou seja, aquele que foi aprendendo mais rápido, melhorando moralmente, aceitando as provas, né? Sem reclamar, sem murmurar, né? Esses foram andando mais rápido. Quando a gente fala murmurar e coisa, gente,
tem certo momento que a gente realmente dá um baixo astral, gente. A gente não deve levar também ao pé da letra. Ah, que eu fiquei triste. Não, gente. Tem um momento que a gente tem que parar mesmo, fazer uma reflexão. Né? Às vezes a gente reclama, né? Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar, né? Quando a gente passa aí por problemas, né, financeiros, de saúde, a saúde na família, né? É um filho, é uma mãe, é um irmão, né? Uma pessoa que a gente gosta muito, né? A gente fica triste, a gente fica de baixo astral, mas a gente tem que entender que isso acontece para a evolução, né? Eu sei que é difícil a gente aceitar, muito difícil. Eu não estou falando aqui que é fácil, não, gente. É muito difícil, né? Principalmente aquele que é mãe, que é pai, né? Ver um filho, um estado crítico, né? A gente tem uma mãe que a gente gosta, né? Porque tem gente também que não gosta de mãe aí, não. Mas a gente que gosta da mãe, gostava da mãe, né? A gente fica triste, a gente fica... Mas faz parte da nossa evolução. E o que a gente precisa entender é que não existe a morte. Que existe a passagem para outro lado, outro plano especial, espiritual. Ok? Na 130 ele pergunta assim: sendo errôneo a opinião dos que admite a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos, né? Fica sabendo, aí ele responde: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse já havia espírito que tinha atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, meu amigo, o que ele está falando com isso aqui? Né? Que o planeta Terra, nosso mundo que nós vivemos, não existia desde a eternidade. Ou seja, o planeta Terra foi criado. Mas esses espíritos já existiam. Eles já estavam na erraticidade. Ou seja, eles já estavam pelo universo, né? Eles já estavam espalhados, né? Então, quando o planeta Terra foi feito, né? Ele foi criado, foi trazido, criado, né? Isso é outra história que depois eu conto, né? O que aconteceu? Esses espíritos foram trazidos para cá para ajudar a evolução do planeta Terra, né? Claro que o planeta foi invadido primeiro, né? Foi invadido por esses seres, né? Foi dominado, explorado, né? Depois sim que foi criado a raça terrícola, ou seja, a raça própria do planeta da Terra, que começou, né, a proteção ao planeta. Aí esses espíritos vieram para ajudar esses espíritos que começaram a ser formados aqui, simples e ignorantes, né? Que nós temos os seres terráqueos mesmo, os terrícolas que a gente chama, né? Que foram assim, criados aqui no planeta Terra. Mas temos espíritos que vieram de fora. Muitos espíritos que estão aqui vieram de fora. Só que quando vieram para cá e desencarnaram, eles tiveram que reencarnar aqui, porque eles criaram, muitos deles criaram débito aqui no planeta. Então ele tem que responder ao planeta, né? Então vamos deixar essa daqui que é um pouquinho maior, que é a última, para depois, né? Que seria a 131, né? Então, gente, a gente precisa entender que anjos e demônios, né? Não existe essa história de anjos e demônios, não, gente, né? O que existe são espíritos, né? Só que, por exemplo, o demônio, quem foi que criou essa palavra? Foram as igrejas. Que dentro da doutrina espírita não existe isso, demônios. Existe espíritos em diversas ordens, em diversas classes, né? Que são 10 classes e 3 ordens, né? E dentro de cada ordem existem as classes, ok? Ou seja, dentro dos espíritos imperfeitos, né? Existe 7 classes. Dentro dos espíritos puros,
dos espíritos bons, dos bons espíritos, existem três classes, né? Três classes. Então, existem 6 classes nos espíritos imperfeitos, 3 nos espíritos bons, existe uma classe nos espíritos puros, ok? Então, vamos ficar por aqui, né? Fazer nossa oração, agradecer essa oportunidade, né, de estudo. Então, vamos lá. Obrigado, bom espírito presente aqui, obrigado por essa ajuda, por esse auxílio, obrigado por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado, e que nós possamos estar sempre aqui, orando, estudando e agradecendo. Muita gratidão. E sendo assim, não termino o estudo de hoje. Que assim seja, assim é.